Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui para mais uma mini aula falando sobre funções inorgânicas. Nessa mini aula de hoje nós falaremos sobre a segunda classe de compostos inorgânicos, que são os ácidos, tá? É possível que essa aula fique um pouco extensa devido à quantidade de conteúdo a ser abordado, mas espero que vocês gostem desse material e que de alguma forma ele auxilie aí no estudo de vocês, tá joia? Então, bora lá para a nossa aula sobre ácidos inorgânicos. Bom, antes de tratar propriamente dito, né, do assunto sobre ácidos, eu preciso estabelecer com vocês aqui que a gente precisa diferenciar dois processos muito importantes, que vão ser importantes para vocês entenderem as diferenças entre ácidos, hidróxidos e sais, tá? E eu vou fazer essa pequena introdução aqui a partir de uma pergunta. Seguinte situação, por que uma solução aquosa de sal de cozinha conduz corrente elétrica e uma solução aquosa de açúcar não conduz? Bom, a resposta para essa pergunta aqui, ela é pautada nos conceitos dos processos de dissociação e ionização. Se eu tenho uma solução de água com sal de cozinha, NaCl, eu coloco ela num copo, ligo aqui um fio, né, associado a duas pilhas aqui, por exemplo, eu vou observar que a lâmpada se acende, o que nos indica que essa solução ela é capaz de conduzir corrente elétrica. O mesmo eu não observo para o caso da solução de açúcar. Se eu coloco um pouquinho de açúcar em água e faço esse mesmo processo, coloco esses dois fios aqui ligados em circuito, no caso da solução de açúcar, eu vou observar que a luz não se acende. O porquê disso? Aqui, pessoal, no caso do sal, ele sofre um processo chamado dissociação, tá? Por ser um composto iônico. Nós vamos ver o que é esse processo no próximo slide, ó. Vamos diferenciar, então, dois processos importantes. Nós temos a dissociação e a ionização. Tá? Por que a gente precisa ter essa pequena introdução aqui? Para vocês entenderem quando eu vou ter um ácido, quando eu vou ter uma base, quando eu vou ter um sal, ok? Então, vamos diferenciar esses dois processos. A dissociação é o processo pelo qual compostos iônicos, quando são colocados em águas, eles separam os íons. É o que acontece aqui, por exemplo, com o hidróxido de potássio, que é uma base. Ó. O hidróxido de potássio é um composto iônico, ele é formado pelo íon K+, e OH-. Quando eu coloco ele em água, ocorre um processo de separação desses íons, produzindo K+, e OH-. Esse processo de separação dos íons, né, de um composto iônico quando ele é colocado em água, é denominado dissociação, tá? Então, a dissociação é um processo que ocorre com compostos iônicos quando eles são solubilizados em água. Em contraponto ao processo de dissociação, nós temos o processo de ionização, tá? Na ionização é um processo em que quando eu coloco um composto molecular, né, eu dissolvo ele em água, ele é capaz de produzir íons, tá? É o caso aqui do HCl, ó. É um composto molecular, né? É formado por ligação covalente entre o átomo de hidrogênio e de cloro. Então, ele não tem íons. Só que quando eu dissolvo esse composto em água, ele produz íons, íons H+, e íons Cl-. Esse processo, então, é chamado de ionização. O que é a ionização? É o processo em que eu tenho a produção de íons. Aí vocês podem me perguntar, todo composto molecular sofre ionização? Não, tá? Na verdade, é uma pequena parcela dos compostos moleculares que sofre ionização. E nesse caso mais específico, esses compostos moleculares que sofrem ionização são os ácidos inorgânicos, ok? Então, diferenciação entre dissociação, composto iônico, coloquei ele em água, ele separa os íons. Ionização é quando eu coloco um composto molecular em água, ele não tem íon, né, porque ele é um composto molecular, só que quando eu dissolvo ele em água, ele produz íons, tá? No caso do HCl, ele produz íons H+, e Cl-, ok? Bom, definido então o que é dissociação e o que é ionização, nós podemos então conceituar aqui, né, o que são ácidos inorgânicos, tá? Os ácidos, então, são a segunda função inorgânica que nós estamos vendo, né? Nós vemos na aula passada os óxidos. Nessa mini aula nós trataremos sobre os ácidos, tá? Então, o que são ácidos inorgânicos? Ácidos inorgânicos são compostos moleculares, logo são formados por ligações covalentes, que em solução aquosa, ou seja, quando dissolvidos em água, eles sofrem ionização. O que é a ionização? A ionização é a produção de íons, tá? Gerando como íon positivo apenas o cátion H+, ou H3O+, pode aparecer assim para vocês também. Então, ó, peguei um composto aqui, ele é um composto molecular, tá? O HBr, por exemplo, ele é formado por ligação covalente entre o átomo de hidrogênio e de bromo. Ele não é um composto iônico, ele é um composto molecular. Só que quando eu coloquei ele em água, ele produziu íons H+, aqui, como único íon positivo, ou seja, como único cátion, ele é um ácido.
O mesmo acontece com o H2SO4, o ácido sulfúrico. Ó. É um composto molecular, só que quando eu coloco ele em água, ele sofre ionização, produzindo 2 íons H+, e um íon SO4 2-. Se ele produz um único íon positivo aqui, que é o H+, então ele pode ser classificado como um ácido. O mesmo acontece com o ácido fosfórico, H3PO4. Ele é um composto molecular que, quando eu coloco ele em água, ele sofre ionização, produzindo 3 íons H+, e um íon PO4 3-. Então, ó, o que é um ácido inorgânico? Ácido inorgânico é qualquer composto molecular, tá? Que, quando dissolvido em água, tá? Sofre ionização, produzindo H+ como único íon positivo, como único cátion, tá? Logo, por exemplo, se eu tenho um caso como esse daqui, ó, bicarbonato de sódio, NaHCO3, ele tem hidrogênio na sua fórmula? Tem. Só que quando eu coloco ele em água, olha a ionização dele, ele produz Na+, mais HCO3-. Ele produziu H+? Não produziu. Logo, ele não é um ácido. No caso aqui do NaHCO3, ele é um sal, tá? É uma função que a gente vai ver na próxima quinzena. Tá bom? Mas então, um ácido inorgânico é um composto molecular que, quando eu dissolvo ele em água, ele sofre ionização, produzindo H+ como único íon positivo. Ok? Bom, assim como a gente viu para os óxidos, nós veremos também para os ácidos inorgânicos, tá? Eles são classificados quanto a diferentes critérios. No caso dos ácidos inorgânicos, eles são classificados quanto a 3 critérios diferentes, 3 critérios principais. São classificados quanto à presença de oxigênio, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis e quanto à força. Vamos ver cada uma dessas classificações. Pessoal, então vamos ver aqui a primeira classificação dos ácidos, né? A classificação dos ácidos quanto à presença de oxigênio. Existem ácidos que apresentam oxigênio em sua composição, existem ácidos que não apresentam, tá? Então, quanto à presença de oxigênio, os ácidos são classificados em 2 tipos. Nós temos os hidrácidos, que são aqueles ácidos que não apresentam oxigênio em sua composição, tá? Logo, a fórmula dele ele é formado sempre por um hidrogênio e um metal, tá? Em contraponto, nós temos os oxiácidos, ó, como o próprio nome sugere, oxiácido, são ácidos oxigenados, ou seja, são ácidos que apresentam oxigênio em sua composição, tá? Logo, ele é formado pelo hidrogênio, um elemento central, oxigênio. Hidrogênio, um elemento central qualquer, oxigênio, ok? E daí por diante. Então, vamos diferenciar aqui os hidrácidos dos oxiácidos. Bom, os hidrácidos, então, eles são formados por hidrogênio e um metal, tá? Já que eles não apresentam oxigênio em sua composição. Logo, os hidrácidos apresentam fórmula geral HA, tá? Onde esse A aqui é um ametal qualquer, ok? Então, olhei lá a fórmula de um composto, por exemplo, HF, H2S, HCl, todos esses aqui são ácidos inorgânicos, tá? E todos eles são classificados como hidrácidos, porque são ácidos não oxigenados. Eles são formados por hidrogênio e um metal, ok? No caso dos oxiácidos, eles apresentam oxigênio em sua composição. Logo, eles são formados por hidrogênio, tá? Um elemento qualquer, que vai ser o elemento central, e o oxigênio. Então, os oxiácidos apresentam fórmula geral do tipo HEO, tá? Onde esse E aqui é um elemento qualquer, ok? Pode ser um metal, pode ser um ametal, mas a fórmula geral de um oxiácido é essa. Então, o oxiácido ele é formado por hidrogênio, um elemento qualquer, e oxigênio. E acaba que, na verdade, esse EO junto aqui, na verdade, ele é um ânion, né? Pode ser um ânion qualquer, ok? Bom, um ponto aqui muito importante no que diz respeito aos oxiácidos, ó, é que eles são obtidos a partir da reação entre um óxido ácido e água. Nós vimos na mini aula passada, né, sobre a classificação dos óxidos, e nós vimos que existem óxidos que apresentam caráter ácido. E esses óxidos que apresentam caráter ácido, o que caracteriza eles é que, quando eles reagem com água, eles produzem ácidos inorgânicos, ok? É o que acontece aqui, por exemplo, ó, com o N2O5, que é um óxido ácido. Se eu faço a reação dele com água, por ser um óxido ácido, ele vai acabar produzindo um ácido. Aqui vai dar H, né, 2N2O6. Eu posso simplificar tudo isso daqui, então vou ter um ácido de fórmula HNO3, que é o ácido nítrico, tá? Então, os oxiácidos eles são obtidos a partir da reação entre um óxido ácido e água, ok? Bom, segunda classificação dos ácidos, quanto ao número de hidrogênio ionizável. O que seriam esses hidrogênios ionizáveis? Pessoal,
Hidrogênio ionizável é aquele hidrogênio que o ácido perde, né? Que ele produz H+A quando ele sofre ionização. Por exemplo, HCl, coloquei em água, tá? Esse H+ aqui, ó, que ele produz, nós chamamos ele de hidrogênio ionizável, ok? Bom, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, os ácidos são classificados em monoácidos, diácidos, triácidos e tetrácidos, tá? Então, o hidrogênio ionizável é aquele que produz H+ no processo de ionização. E aí cabe uma ressalva muito importante. É sempre o número de hidrogênio ionizável vai ser o número que aparece aqui na fórmula? Nem sempre. Observe, por exemplo, H2SO4, ele tem 2 hidrogênios. E ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, ó. No caso aqui dos ácidos oxigenados, tá? Dos oxiácidos, né? Os hidrogênios ionizáveis são apenas aqueles ligados ao oxigênio. Então, nesse caso aqui, o H2SO4, ele tem 2 hidrogênios em sua fórmula e os 2 hidrogênios são ionizáveis. Só que observe aqui, isso aqui é uma exceção, ó. O H3PO4, ele tem 3 hidrogênios em sua fórmula, contudo, ele tem apenas um hidrogênio ionizável, que é esse daqui, ó, tá? Então, hidrogênio ionizável, nem sempre o número de hidrogênio ionizável é o que está aqui marcado na fórmula, tá? O H3PO2, ele tem 3 hidrogênios, só que apenas um é ionizável. Significa que se eu colocar esse composto aqui dissolver em água, ele vai produzir apenas um íon H+, e não 3, ok? Bom, então vamos lá. Para a gente ter aqui alguns exemplos. O que seria um monoácido? Tá? Monoácido são aqueles ácidos que apresentam apenas um hidrogênio ionizável. Ou seja, é um ácido que, se eu colocar ele em água, ele vai produzir apenas um íon H+. É o que acontece com HCl, HNO3, HiO3, H3PO2, né, que a gente viu o exemplo ali. Nós temos os diácidos, que são aqueles que apresentam 2 hidrogênios ionizáveis, ou seja, eles são capazes de produzir 2 íons H+, tá? Um ponto muito importante é que um diácido, a ionização dele vai ocorrer em 2 etapas. Na primeira etapa, ele vai perder o primeiro H+, e depois ele perde o segundo, ok? Se a gente somar essas 2 etapas aqui, a gente vai ter essa equação geral aqui. Exemplo, H2SO4, H2CO3, H2SO3, H3PO3, que é uma exceção, né? Embora tenha 3 hidrogênios, ele tem apenas 2 hidrogênios ionizáveis. Nós temos os triácidos, que são aqueles que apresentam 3 hidrogênios ionizáveis. Logo, eles são capazes de produzir 3 íons H+. Se ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, a ionização dele vai ocorrer em 3 etapas, tá? Ele vai perder o primeiro H+, depois o segundo, depois o terceiro. Se eu somo essas 3 equações, eu tenho esse processo aqui geral. Exemplos de triácidos, H3PO4 e H3BO3, tá? E por último, aqui por fim, nós temos os tetrácidos, que são aqueles ácidos que apresentam 4 hidrogênios ionizáveis. Logo, quando eu solubilizo ele em água, ele é capaz de produzir 4 íons H+, né? Então, a ionização dele vai envolver 4 etapas, tá? Que se eu somar cada uma dessas etapas, eu vou chegar nessa equação final aqui. Nós temos aqui 2 exemplos de tetrácidos, o H4SiO4 e o H4P2O7, ok? Terceiro tipo de classificação dos ácidos, quanto à força, tá? Existem ácidos fortes, existem ácidos moderados e existem ácidos fracos. Bom, quanto à força, então, nós sabemos que existem ácidos fortes, moderados e fracos. Como que eu faço para saber a força de um hidrácido e de um oxiácido? Bom, para os hidrácidos é basicamente decorar esse esqueminha aqui, tá? No caso dos hidrácidos, são ácidos fortes apenas o HCl, que é o ácido clorídrico, o HBr, que é o ácido bromídrico, e o HI, que é o ácido iodídrico, né? O HF é considerado um ácido moderado, tá? Qualquer outro hidrácido que não seja esses 4 aqui, eles são considerados fracos, ok? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o H2S, não se encaixa nem aqui em forte nem moderado, então ele é um ácido fraco. Agora, no caso dos oxiácidos, a gente usa uma regrinha bem interessante para poder determinar, para comparar a força dos oxiácidos. Nós usamos essa fórmula aqui, ó. Lembrando, né, que a fórmula geral de um oxiácido é hidrogênio, elemento central, oxigênio. Para a gente determinar a força de um oxiácido, tá, pessoal? Basta a gente fazer a diferença entre o número de oxigênio, que eu vou chamar aqui de Y, menos o número de hidrogênio, tá? Então, se eu pego aqui, por exemplo, HClO4, eu tenho, ó, 4 oxigênio menos 1 hidrogênio. Então, eu vou ter um M aqui, ó, igual a 3. No caso do H2SO4, eu tenho 4 oxigênio, 2 hidrogênios. Então, eu faço 4 menos 2. Eu vou ter M igual a 2, ok? No caso do H3PO4, eu tenho 4 oxigênio menos 3 hidrogênios. Eu vou ter esse valor aqui igual a 1. No caso do HBrO, eu tenho 1 oxigênio e 1 hidrogênio. Então, eu vou ter M igual a 0.
Bom, e como que eu classifico esses ácidos de acordo com esse valor da diferença aqui? Bom, se o valor de M, se a diferença entre o número de oxigênio e hidrogênio for 3, o ácido é considerado muito forte. Se essa diferença for de 2, o ácido é considerado apenas forte. Se a diferença for de 1, o ácido é considerado moderado. E se a diferença for de 0, o ácido é considerado um ácido fraco. Óbvio que existem algumas exceções, tá? Uma das exceções é o ácido carbônico, o H2CO3, tá? Ele, apesar de apresentar a diferença aqui, se eu faço 3 menos 2 dá diferença de 1, era para ser um ácido moderado, só que não é, ele é um ácido fraco, tá? Ele é uma das exceções, ok? Então, para comparar a força dos oxiácidos, basta eu fazer número de oxigênio menos número de hidrogênio. Se a diferença der 3, muito forte. Se der 2, forte. Se der 1, moderado. Se der 0, ácido fraco, ok? Bom, terminando então a classificação dos óxidos, nós podemos então observar aqui a fórmula geral dos ácidos, né? Bom, como os ácidos são formados sempre por hidrogênio, tá? O hidrogênio vem sempre no começo da fórmula, né? E um ânion, esses compostos eles podem ser, né, representados pela seguinte fórmula geral, onde eu tenho um hidrogênio e um ânion, tá? Esse ânion, né, ele pode, no caso dos oxiácidos, o ânion seria esse elemento central mais o oxigênio, né? No caso dos hidrácidos, esse ânion seria um metal qualquer, ok? Bom, e como que eu formulo, como que eu faço a fórmula de um ácido, independente dele ser oxiácido ou hidrácido? Muito simples, é aquela mesma regrinha que nós vimos para os óxidos, tá? Hidrogênio nós sabemos que 99% das vezes o NOx dele é mais 1, tá? Então, o que eu faço? O NOx do hidrogênio, que é mais 1, vem para cá, para baixo do ânion, né? E o NOx do ânion vem para cá, para debaixo do oxigênio. Então, eu tenho uma fórmula geral para os ácidos, que é HXA. Vamos ver isso como exemplo prático. Por exemplo, ó, vejamos como exemplo a formulação do seguinte ácido. Imagine que eu tenho um ácido formado por hidrogênio e enxofre, tá? O íon sulfeto. O que eu faço? Esse 1 vem para cá, esse 2 vem para cá. No final, eu vou ter uma fórmula o quê? H2S, ok? Formação do HNO3, como é que é? Tem o NOx aqui mais 1, então vem para cá, para debaixo do ânion. Tem esse NOx aqui, não é o 3, tá, pessoal? Esse NOx menos 1 aqui vem para baixo do hidrogênio. Então, se eu tenho um aqui e um aqui, a fórmula é HNO3. Bom, e na formulação desse ácido aqui, onde eu tenho hidrogênio, né? O NOx vem para cá, e eu tenho o íon fosfato, que o NOx dele é menos 3, vem para cá. Como é que vai ficar? H3PO4 e daí por diante, tá? Não me interessa se é hidrácido ou oxiácido, basta eu fazer essa regrinha aqui, ó. Eu inverter os valores. O NOx do hidrogênio vem para baixo do ânion, o NOx do ânion vem para baixo do hidrogênio, ok? Assim a gente é capaz de formular, né, a fórmula de qualquer ácido. Bom, para a gente encerrar aqui, vamos ver um pouquinho sobre a nomenclatura dos ácidos. Como é que a gente dá nome para um ácido, tá? Pessoal, primeiro ponto muito importante, o nome de um ácido vai depender do tipo de ácido, tá? Então, se eu tenho um hidrácido, a nomenclatura vai ser de um jeito. Se eu tenho um oxiácido, vai ser outro tipo de nomenclatura. Então, vamos ver primeiro aqui como é que se dá o nome para os hidrácidos, tá? No caso dos hidrácidos, ou seja, aqueles ácidos que apresentam fórmula geral hidrogênio e um metal qualquer, não contém oxigênio, é muito fácil o nome, tá? Basicamente, o que a gente faz é o seguinte, é ácido, o nome do elemento, né? E a terminação hídrico. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, HCl, ó, ácido, o nome do elemento eu sei que é cloro, né? Então, eu coloco a terminação hídrico. Então, ácido clorídrico. Se eu tenho aqui HF, eu sei que o elemento aqui, o ametal, no caso, é o ácido fluorídrico. Enxofre, lembrando que o enxofre não é enxofre, né? Na nomenclatura a gente não usa enxofre, a gente usa sulfuro, né? Que é o nome original dele, o nome dele no latim. Então, aqui nesse caso, ácido, né, o prefixo aqui do nome do ânion ou do metal e terminação hídrico, ácido sulfídrico. No caso aqui, ácido cianídrico, esse íon aqui, na verdade, é um ânion, tá? Formado por carbono e nitrogênio, ele é chamado de cianeto, tá? Nesse caso, então, vai ficar ácido cianídrico, ok? Então, muito fácil, pessoal. Tenho um hidrácido formado ali, né, por hidrogênio ou um ânion qualquer, um hidrogênio e um metal. Pego o nome ácido, nome do ânion, do elemento, terminação hídrica. Por exemplo, ó, HI. I é o iodo. Então, vai ficar como? Ácido iodídrico. Ácido iodídrico. E daí por diante, ok? Bom, e no caso dos oxiácidos, como é que fica? No caso dos oxiácidos, a gente vai observar aquilo que a gente observou para os óxidos, tá? A nomenclatura vai ser dada em função do NOx do elemento central.
Então, com base no NOx do elemento aqui do meio, ó, eu vou ter diferentes nomenclaturas, tá? Então, nós temos alguns casos. Primeiro caso, quando o elemento forma apenas um oxiácido, ou seja, quando para aquele elemento central é possível apenas um NOx. É o caso aqui do boro, por exemplo, que tem NOx 3. É o caso do carbono, que tem NOx mais 4, tá? Nesse caso aqui é muito simples. É ácido, nome do elemento e a terminação ico. Então, ó, ácido clórico. Carbono, ácido, carbono, ok? Segundo caso, quando o elemento é capaz de formar dois oxiácidos diferentes, ou seja, quando o elemento central ele apresenta dois NOx diferentes. Aí, nesse caso, então, ele pode ter um nome, né? Dependendo do NOx, e pode ter outro nome dependendo do NOx que ele apresentar. Nesse caso, então, a gente precisa calcular o NOx do elemento central. Como é que vai ficar? Vai ficar ácido, nome do elemento. Se o elemento, nesse caso, estiver com o menor NOx, eu vou usar a terminação oso. Se o elemento tiver com o maior NOx, eu uso a terminação ico. Vamos ver aqui como exemplo, ó, nitrogênio aqui. Nesse caso, ele está com o NOx 5, e aqui ele está com o NOx 3, tá? Ele estando com o NOx 5, ele está com o maior NOx dele, já que o hidrogênio está na família 5A, então o maior NOx dele é 5. Então, como é que ficaria o nome desse composto? Ácido nítrico, ok? E para esse daqui, o hidrogênio com o menor NOx dele, que é 3, ácido nitroso, ok? O mesmo a gente observa para o ácido aqui, o oxiácido de enxofre. H2SO4, o enxofre aqui está com o NOx mais 6, aqui ele está com o NOx mais 4. Então, calculei o NOx do elemento central, do enxofre no caso. Observei que ele está com o maior NOx dele, né, mais 6, já que ele está na família 6A. Ácido sulfúrico. Ico por quê? Porque ele está com o maior NOx. Agora, se ele tiver com o menor NOx, vai ser ácido sulfuroso, ok? Terceiro e último caso, né, que é aquele caso mais complexo, que é quando o elemento central ele apresenta 3 ou mais NOx diferentes. Nesse caso, então, ele é capaz de formar mais de 3 oxiácidos diferentes, tá? Então, é o caso do cloro, por exemplo, ó. Família 7A, nós já vimos, né? Dentre os NOx possíveis aqui, nós temos NOx mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. No caso do cloro, então, eu tenho que calcular o NOx dele em cada um dos compostos, ó. Aqui ele está com NOx mais 7, aqui ele está com NOx mais 5, aqui NOx mais 3 e aqui NOx mais 1. Bom, então vamos lá. No caso desse primeiro composto aqui, o cloro está com o NOx máximo dele. Então, eu vou usar ácido, o prefixo aqui per e a terminação ico. Então, ácido perclórico, ok? No caso aqui que o cloro está com o segundo maior NOx dele, ou seja, com o NOx 5, eu vou usar essa terminação aqui, ó. Ácido, nome do elemento, ico. Então, ácido clórico. Agora, nesse caso em que o cloro está com o segundo menor NOx dele, ou seja, esse daqui, ó, de baixo para cima é o segundo, NOx mais 3, vai ser ácido, nome do elemento, terminação oso. Então, ácido cloroso. E o último caso, que é quando o cloro vai estar com o seu menor NOx possível, né, no caso aqui, né, desses NOx positivos, dos NOx positivos aqui do cloro, menor NOx que ele pode apresentar é mais 1. Então, nesse caso vai ser ácido, prefixo hipo, nome do elemento, né, que é cloro, e a terminação oso. Então, ácido hipocloroso, ok? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Como eu disse, era possível que a aula ficasse um pouco extensa, mas é muito conteúdo, né? Então, acabou se estendendo um pouco mais do que eu previ, tá? Mas espero que vocês tenham entendido, tá? Basicamente, o ponto principal que é vocês saberem identificar o que é um ácido, tá? Entender as classificações e também um pouco da nomenclatura. Vou ficando por aqui, então. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu.